desrespeitando meus pais ou quebrando o 5º mandamento. Vamos avançar então, antes, porém, aqui. Pastor, a gente Renan. viu o costume de muitas pessoas de começarem a ir a uma igreja e com um tempo, determinado tempo, ela parar de ir. E aí você visita a pessoa, ela fala assim, não, eu não estou indo mais na igreja, mas eu estou fazendo minhas orações em casa, estou buscando a Deus em casa, eu estou bem, eu não estou afastado, eu só estou tirando um tempo e estou ficando em casa, fazendo minhas orações em casa. Então essa tem sido a desculpa ou a informação de muitas pessoas que estão deixando de ir para a igreja e aprender a palavra de Deus. Então, nesse caso, como que a gente deve conduzir essa pessoa? Eu acho que a primeira questão seria, você deixou de ir por quê? E sabe o que você vai descobrir? Que grande parte das pessoas que visitam a igreja, elas deixam de continuar frequentando porque se decepcionaram com alguma coisa. Então nós temos que ajudar essas pessoas. E como você ajuda? A gente ajuda assim. A igreja, ela é comparada a um hospital. Um hospital é um lugar cheio de doentes. A igreja é um lugar cheio de pecadores. Se você espera ir para a igreja e não encontrar nenhum pecador, você está indo para o lugar errado. Qualquer igreja, ela está cheia de pecadores. Agora, eu vou para a igreja, não é para olhar o comportamento desse ou daquele, e para dizer assim, esse ou aquele não vive o evangelho e por isso eu não volto para a igreja. O que é que Jesus Cristo tem a ver com isso? Então, meu cristianismo não é baseado no comportamento do irmão ou da irmã. O meu cristianismo é baseado em Jesus Cristo. Ele é o meu modelo. E aqui está o grande problema do cristianismo hoje. As pessoas estão buscando um modelo dentro da igreja e o irmão, a irmã, o diácono, o ancião, o presbítero, o pastor, o bispo, é o meu modelo, mas não tem que ser assim. É verdade que nós temos que ter um comportamento modelo para todos. Isso é verdade. Mas também é verdade que eu não posso espelhar o meu cristianismo numa pessoa. Porque cedo ou tarde as pessoas falham. Então eu vou deixar de ir na igreja porque lá tem pecadores? Onde eu vou então? Aonde não tem pecador nesse mundo? Você não vai à igreja nenhuma. Então eu tenho que entender que a igreja é um hospital. Agora a função da igreja é trazer tratamento em todo culto, em todo momento para esses doentes. Então eu tenho que ir lá para me relacionar com Jesus Cristo e não para olhar o que está acontecendo ou o defeito de A mais B. Então nesse aspecto eu tenho que viver o meu cristianismo. Eu tenho que ajudar quantos eu puder, sem tentar fazer de uma pessoa um modelo para mim. Então acho que esse é o primeiro passo. E se você identifica qual foi a decepção, você pode tentar ajudar a pessoa a entender que o modelo para ela é Jesus Cristo e ninguém mais na igreja. Aniele? Pastor Arito, e as pessoas que preferem orar em casa? Tipo assim, olha, eu não me identifico com a igreja, eu não gosto do ritual, eu vou pegar a Bíblia, vou orar em casa só e vou seguir minha vida. Qual a necessidade que o ser humano tem de uma igreja? Se isso faz diferença para Deus? Ok. Se Cristo estabeleceu uma igreja, e nós lemos isso hoje, então a igreja tem que ter uma função na vida do cristão. Se ela não fosse necessária, o Cristo não teria fundado a igreja. Então, qual é a função da igreja? Paulo vai dizer que ela tem a função de ser coluna e baluarte da verdade. O que significa isso? Primeiro, a igreja ela é detentora, ela prolifera a verdade. Então, se eu quero saber o que é certo e o que é errado, a igreja tem que dizer para mim. Então, uma igreja séria, primeira coisa é isso. Você quer saber o que é verdade? Essa igreja tem que ensinar. Então, onde está a verdade? Está na Bíblia. Então, a igreja tem que ensinar a Bíblia. Então, qual é a parte central da liturgia desta igreja? É a Bíblia. Então, quando eu vou na igreja, a parte central tem que ser a Bíblia. A Bíblia tem que ser explicada. Assim as pessoas conhecem o que é certo e o que é errado, as pessoas são alimentadas, as pessoas são corrigidas, as pessoas são aconselhadas, porque isso faz parte do processo de discipulado. Cristo não só chamou os 12, Ele os aconselhou, Ele os corrigiu, Ele os admoestou. Essa é a função da igreja. O livro de Hebreus diz assim, não nos deixemos de congregar,
como é costume de alguns. Antes, quanto mais vede que aquele dia se aproxima, a gente deve estar unido nas igrejas, nos congregando. E o que acontece na igreja? A adoração a Deus, o estudo da palavra e a confraternização dos irmãos. Porque nós somos uma família e não existe cristianismo isolado. É por isso que o cristão não deve ficar em casa. E ler claro, ele tem que ler a Bíblia em casa, ele tem que orar, e são práticas comuns. Mas a igreja tem a sua importância, que a própria Bíblia coloca para nós.